Graça e paz, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Aliás, não tem nada melhor do que começar o nosso dia já em comunhão com a palavra de Deus, né? Então, que maravilha poder desfrutar desses momentos juntos, né? Onde você pode até deixar aí sua mensagem, o que você está achando dessas palavras aí que você tem ouvido nos devocionais. Eu quero compartilhar hoje com você a palavra onde... Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, tá? Onde Davi resolve levar para Jerusalém a Arca da Aliança. A gente vai entender o que acontece aí no meio do caminho, o porquê que essas coisas acontecem. Então, pega a sua Bíblia aí e abre aí, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Que maravilha, que momento glorioso e poderoso que eles estavam vivendo ali. O coração do rei estava muito alegre, porque a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, do Deus vivo, o Deus de Israel, estava indo agora para a cidade do rei. Olha que poderoso. Aí no versículo 6, olha o que acontece. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Olha que coisa. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. E aqui eu quero parar um pouquinho para a gente conversar sobre o que acontece nesse momento. Por que Uzá morre? É importante a gente lembrar que antes da Arca da Aliança está ali a caminho de Jerusalém. Ela está vindo de Kiriat Jearim. Antes de estar em Kiriat Jearim, ela está vindo de Bet-Semes, que é uma cidade também de Israel. E antes disso, ela estava com os filisteus, em posse dos filisteus. E aí os filisteus levam a Arca da Aliança. Mas aí começa algo muito poderoso e você, ao ler a Bíblia, você se empolga, porque a Bíblia diz que os filisteus colocaram a Arca da Aliança no templo deles, junto com o Deus deles, Deus Dagon. E aí, de madrugada, há um alvoroço ali dentro daquele templo. E de manhã, quando os filisteus chegam lá, Dagon está prostrado diante da Arca da Aliança, em frente à Arca da Aliança. Que maravilha, rapaz. E aí, os filisteus chegam pela manhã lá, sem entender muita coisa, meio que confuso. E eles pegam Dagon, levantam ele, coloca de novo ele no lugar, né? E fala assim: ei, seu lugar é aqui, fica aqui. E aí a Bíblia menciona que de madrugada há um alvoroço lá dentro daquele templo. E de manhã, quando eles chegam lá, dessa vez Dagon não está prostrado. Dessa vez Dagon está com a sua cabeça arrancada, seus braços arrancados. Ele foi destruído, porque não dá para ficar na presença de Deus de qualquer jeito. Olha que coisa tremenda e que coisa poderosa. É uma coisa que tem que empolgar a gente quando a gente está lendo a palavra. Então eu quero que você entenda que esse processo aconteceu antes da arca chegar em Jerusalém. Logo depois disso, então, os filisteus eles começam a querer se desfazer da arca. Eu não posso ficar com a arca aqui. Junto com isso, o povo deles está sendo acometido de algumas doenças. E eles falam: a gente não pode, o Deus de Israel é um Deus que está nos castigando, a gente não pode ir com ele. Vamos aí, desfazer desse negócio. E eles começam a distribuir entre eles mesmo: vai para você, e ninguém quer ficar com a arca, porque todo mundo que recebe a arca, vem junto com ela a consequência e o castigo de Deus. Então eles resolvem colocar a arca em cima de bois e coloca esses bois para andar. E se eles forem para lá é porque é de Deus mesmo. E aí eles colocam a arca em cima dos bois, os bois os levam para Israel. E quando chegam em Israel, eles param na cidade de Bet-Semes. Interessante que quando chega lá, um povo curioso, eles estavam muito alegres com a arca, mas um povo curioso foi desobedecer a ordem de Deus, que foi fazer o quê? Foram querer olhar no que tinha dentro da arca, e Deus já tinha falado que não era para ser dessa forma. Eles morreram porque eles desobedeceram a palavra de Deus, morreram porque desobedeceram os princípios de Deus, morreram porque desobedeceram a ordem que já tinha sido clara. Então, por que eu estou te contando isso? Para que você entenda que antes de chegar até a morte de Urias, alguns sinais já vinham acontecendo. Algumas coisas Deus já vinha deixando bem claro que ele não abria mão, que eram seus princípios. Aliás, lá no livro de Êxodo, Moisés já tinha deixado tudo escrito. Como tinha que ser carregado a arca, como você tinha que transportar de um lugar para o outro. E agora, será que Uzá não sabia disso? Será que ele não sabia como deveria ser transportado? Não sabia que ele não poderia tocar naquela arca? Aliás, a Bíblia diz que
em Kiriat Jearim, na casa do pai de Uzá, Abinadab, a arca ficou durante 20 anos na casa dele. Será que ele não conhecia toda essa história, tudo isso que aconteceu? Ah, com certeza ele conhecia. Com certeza ele já ouviu falar dos filisteus, com certeza ele ouviu falar das 70 mortes, com certeza ele ouviu falar a forma que a arca chegou até eles. Antes de chegar lá, tudo o que aconteceu. E aí, nesse processo de levar, Uzá, ele agora toca na arca, e aí Deus o tem como, olha como é que Deus usa a palavra, como se ele foi irreverente, ele foi desrespeitoso, ele não teve temor, ele não teve cuidado. E aí eu falo para você o seguinte, às vezes a gente está tão acostumado com o nosso dia a dia, às vezes a gente está tão acostumado a entrar na igreja, no templo santo do Senhor, e a gente, por já estar há mais de 20 anos como Uzá, com aquela presença da arca na casa do pai dele, a gente fala assim, eu posso entrar de qualquer jeito. Ei, você não pode entrar. Aliás, a Bíblia diz, vinde como estás. Mas Deus não quer deixar você do jeito que você está. Você precisa mudar. Porque se você não mudar, você começa a morrer. Você começa a perecer. Porque o pecado, ele faz isso. O pecado distancia o homem de Deus. Então é preciso que a gente entenda uma coisa. Uzá morreu por falta de temor. Ele sabia que ele não poderia tocar naquela arca. Aliás, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. A Bíblia não diz que a arca estava caindo. A Bíblia não diz que a arca virou. A Bíblia diz que os bois tropeçaram. Será que Uzá quis pensar o seguinte, eu vou aqui tomar conta para Deus? Ei, o controle de tudo está na palma das suas mãos. A gente não tem que fazer aquilo que é que Deus tem que fazer. O que é de Deus ele faz e ele cuida. O seu papel é vigiar, é cuidar, é se manter firme, é se manter temente a Deus. Sabe, obedecendo os princípios da palavra. Não é porque você tem intimidade já com o seu apóstolo, há tantos anos na igreja com o seu apóstolo, que isso te dá o direito de chamar a atenção dele, de falar com ele da maneira que você quer. Não, não te dá esse direito. Nós temos que entender que ele é o anjo dessa igreja, que Deus fala com ele e através dele toda a igreja recebe a orientação do céu. Nós temos que entender o nosso papel. Nós temos que entender que se no nosso meio as pessoas estão xingando, falando palavrão e a gente se acostuma com isso, não quer dizer que é normal para o mundo, não fere o coração de Deus, não fere os princípios da palavra de Deus. Você tem que entender que as coisas desse mundo, apesar de estarem normais, estão quebrando os princípios da palavra de Deus. E a minha preocupação e a sua é não perder o temor do Senhor. Então é se manter firme, é se manter com o coração alinhado, é se manter aprovado diante de Deus. Amém? Então, o meu desafio para você nessa manhã é durante essa semana você fazer uma varredura no seu coração e falar assim, ei, será que eu estou tanto tempo convivendo dentro da minha casa com a minha esposa, que eu já não tomo mais cuidado com as palavras que eu uso com ela? Será que eu estou tanto tempo vivendo na casa dos meus pais, que eu me sinto no direito de responder quando eles me dão uma ordem? Será que isso, Enfim, o que eu quero dizer para você é, não se acostume, mantenha um coração temente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, te agradecer por essa palavra. Crendo, Senhor, que ela vai entrar no nosso coração e vai gerar em nós, assim, um transbordar tremendo, no qual, Senhor, que essa palavra venha de fato e de verdade, gerar em nós uma vontade, Senhor, ainda maior de te obedecer, de obedecer os princípios da tua palavra, de permanecer tementes ao Senhor, entendendo, Senhor, que o mundo pode dizer que é normal, mas eu vou permanecer montado na tua palavra, andando alinhado com a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu nunca nos desampara, tu sempre nos orienta. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que tem sempre se revelado a nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.